Boa noite, minhas amadas, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluias. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Quero louvar a Deus pela sua vida, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. Mas nós estamos na campanha de Desperta Débora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Jesus, Deus está, nos despertando em oração. Eu estou na campanha, já é o terceiro dia, todos os dias de manhã eu estou soltando o vídeo aí no canal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Orando, intercedendo por cada uma. Louvado seja Deus, cada irmã que passar por aqui, por cada uma de nós, para que o Senhor ele venha nos fortalecer, para que o Senhor ele venha nos dar força, para que o Senhor ele venha nos dar a vitória. Não é fácil orar, não é fácil dobrar o joelho para orar, é necessário muita renúncia, passamos por muitas lutas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus nesta área, de oração, mas o Senhor ele é fiel e ele nos dá a vitória. E eu estou nesta campanha Desperta Débora em oração, e eu creio que Deus, aqueles que fizerem a campanha, com muita fé, Deus ele vai te levantar em oração. Mas o vídeo da agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, eu quero falar sobre, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a paciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque paciência é um dom de Deus, É um fruto do Espírito Santo, é um dos frutos do Espírito Santo. E eu quero estar falando um pouquinho sobre a paciência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, qual é o significado, aleluia, bíblico da paciência? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o significado bíblico de paciência é a capacidade de confiarmos no tempo de Deus. Aleluia, Deus ele nos dá capacidade para confiarmos e esperarmos o tempo dele em nossas vidas. Ou seja, para que nós não venhamos tomarmos decisões precipitadas, mesmo diante das dificuldades. Deus ele nos dá essa capacidade, aleluia, de esperarmos o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, a paciência ela é uma virtude, louvado seja Deus, que reflete o caráter de Deus. Aprendam isso, a paciência ela é uma virtude, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que reflete o caráter de Deus. Então, na Bíblia, ela está descrita como um dos frutos do Espírito Santo, conforme está lá em Gálatas 5, 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, esses frutos representam qualidades que o Espírito Santo visa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, cultivar na vida de cada cristão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o significado de paciência é a capacidade de confiarmos no tempo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Jesus. E a paciência também, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é uma virtude que reflete o caráter de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, Então, a paciência, amadas, é essencial, porque ela nos ensina a confiarmos, em Deus, esperar o tempo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, com fé, mesmo nas situações difíceis. Quando nós exercitamos a paciência, aprendemos a lidar melhor com as adversidades, aleluia, e nós aprendemos a reconhecer, louvado seja Deus, que muitas das vezes há um propósito maior nos desafios
que enfrentamos. Então, Deus, ele nos prova, porque também ele quer falar conosco. Aleluia. E é necessário que nós venhamos termos paciência e esperarmos em Deus o tempo do Senhor, para que a gente não venha meter as mãos pelos pés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Gálatas 6:9 diz: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Né? Gálatas 6:9 está dizendo que nós não devemos, não cansemos de fazer o bem àqueles que necessitam. Por quê? Porque no tempo próprio nós vamos colher. Isso se nós não desanimarmos, né? Porque muitos têm desanimado, muitos têm parado na caminhada, muitos têm desistido, mas eu e você estamos aqui de pé. E o Senhor, ele nos ensina. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ser paciente não é fácil. Não é fácil ser paciente. Não é fácil, não. Mas o Senhor, né, ele nos ensina orientações e exemplos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele ensina, ele nos oferece orientações e exemplos para nos inspirar, para nos inspirarmos, né, nele. Em Tiago mesmo, Tiago 1:3-4, né, por exemplo, a gente vê que a paciência é desenvolvida nas provações. Então, o Senhor, através da palavra dele, ele nos oferece orientação, exemplo, para nos inspirarmos, né? Nos dá inspiração, para a gente ter mais força, para a gente ter coragem, né? Amanhecer o dia assim, com coragem, dizer, não, eu vou esperar no Senhor, porque eu creio em quem eu tenho confiado, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus, ela nos inspira a esperarmos com paciência no Senhor. Porque em Tiago fala, no capítulo 1, verso 3 e 4, ele diz que a paciência ela é desenvolvida nas provações. Ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Porque a prova ela produz perseverança. Cada dia que passa você vai perseverando, porque você acredita, você crê que lá na frente você vai ter vitória. Ou seja, né, os desafios nos ajudam a o quê? A nós amadurecermos, aleluia, espiritualmente. Cada prova que nós passamos, nós amadurecemos espiritualmente. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, pois nos forçam a dependermos mais de Deus e a fortalecermos, aleluia, nossa fé. Porque a paciência, a gente está ali na prova e está tendo, né, paciência, e ali a gente vai vendo que a nossa dependência está em Deus. Ela força, ela faz com que a gente acredite, tenha certeza e convicção de que, louvado seja o nome do Senhor Jesus, a nossa dependência está em Deus, a nossa vitória vem de Deus, a nossa bênção vem de Deus, e nós não podemos desanimarmos. E ali vai fortalecendo a nossa fé, através de tudo aquilo que a gente está passando. Jó mesmo, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jó ele foi um exemplo, né, de paciência na palavra de Deus, na Bíblia. Ele foi um exemplo de paciência. Apesar dele perder família, saúde, bens, Jó ele manteve a sua fé em Deus e esperou com paciência. Ele sofreu, mas nunca desistiu, e no final Deus restaurou a vida de Jó e nos ensina, né, através da história dele, nós aprendemos que mesmo nas dores é possível confiar no Senhor, porque Jó ele sofreu demais, mas ele estava ali confiando em Deus, ele não desistiu, ele não abriu mão da sua fé. Outro exemplo de perseverança também foi Abraão. Né? Abraão, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Ele é um exemplo de paciência, porque ele esperou a promessa dele. E Deus ele cumpriu aqui em Hebreus 6:15,
Diz assim: foi assim que depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Então Abraão ele alcançou a promessa porque ele esperou com paciência no Senhor. Deus ele prometeu a Abraão um filho, mas ele esperou anos até que Isaac nascesse. Durante esse tempo, Abraão teve que exercitar sua paciência, crendo que Deus cumpriria a sua promessa. Com ele, aprendemos que a paciência nos ajuda a esperar o melhor de Deus. Então, quando eu tenho paciência de esperar, eu vou receber o melhor de Deus. Eu vou receber o melhor do Senhor. Por quê? Porque eu estou confiando naquele que me fez a promessa. Então, foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa, né, que está em Hebreus 6,15. Então Abraão creu em Deus e esperou com paciência pelo filho prometido e recebeu. Ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu e já parecia impossível, mas Deus é fiel, aleluia, com quem é paciente, com quem espera. Então seja paciente também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para que você possa alcançar as promessas do Criador. Terceiro exemplo também foi José. José, né, ele foi ali vendido como escravo e preso injustamente. José passou anos em dificuldades, porém ele manteve a sua confiança em Deus. E no final ele foi exaltado como governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a sua história, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos ensina que a paciência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pode nos preparar para grandes vitórias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então a paciência, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, quando nós esperamos, aleluia, em Deus com paciência, nós somos recompensados. E nós ganhamos, aleluia, sabedoria através da paciência, nós ganhamos força. Louvado, nós saímos mais fortes das provas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Então, amadas e amados, nós devemos cultivar a paciência, como? Meditando na palavra de Deus, amados. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós esperamos o tempo de Deus em nossa vida. Aleluia. O Salmo 37:7 diz: aleluia, descansa no Senhor e aguarda por ele com paciência. Confia no tempo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, confiar no tempo de Deus, aleluia, louvado seja Deus, ajuda a reduzir a ansiedade e a pressa. Então, quando o salmista ele diz descansa no Senhor e aguarda por ele com paciência, ele está dizendo confia. Confia no tempo de Deus, porque ele não falha jamais. Talvez você passe por este vídeo e você seja uma pessoa que não tenha mais paciência de esperar. Mas o Senhor, ele quer cumprir a promessa dele em tua vida e ele está dizendo espera. Espera com paciência porque eu vou te abençoar. Gálatas 5:22 diz que a paciência é um fruto do Espírito. Aleluia. Então nós devemos orar e buscar a presença de Deus para que o Senhor nos ajude a desenvolver em nós essa virtude. Aleluia. Louvado seja Deus, chamada paciência. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então José e Abraão são exemplos de paciência em meio à dificuldade. Todas as dificuldades que eles passaram, as humilhações, os apontamentos, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, as rejeições, né? Os escárnios ali, mas eles confiaram em Deus. Que aquele que fez a promessa, cumpriria a promessa na vida deles. Então, quando a gente lê e medita na palavra do Senhor, nas Escrituras, fortalece a nossa fé e nos dá sabedoria para esperar com calma e paciência no Senhor.
Então nós devemos orar pedindo a Deus que o Senhor nos dê força para lidar com as situações difíceis, né? E confiar que Ele tem um propósito e o tempo certo para realizar tudo em nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, uma das bênçãos que Deus quer nos dar é a paciência. Quem não tem paciência desiste muito cedo, desiste muito fácil. Porque a paciência ajuda a gente a continuar. Ela nos inspira, ela nos incentiva a gente a continuar. Mesmo quando as coisas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, são cheias de dificuldades para a gente. Quando nós nos deparamos com situações, né, difíceis, Deus, aleluia, Ele nos dá graça e paciência para nós resolvermos aquela situação. Aleluia. Então, quem se ira facilmente provoca brigas, mas quem tem paciência acalma aleluia, as discussões. Está em Provérbios 15:18. Então, aparte-se da ira hoje e busque o dom da paciência, a virtude da paciência. Porque quem se ira facilmente provoca briga. Às vezes não é nem para ter uma briga, mas porque a pessoa é tão irada, as brigas acontecem. Mas quem tem paciência acalma, ela apazigua. Então ter paciência é ter sabedoria. Quando a gente se deixa ser levado pela irritação, todo o problema ele fica pior. Mas quando a gente tem o controle, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem paciência, tudo vai se acalmando. Glória a Jesus, lá em Provérbios 25:15, também diz que com muita paciência pode se convencer a autoridade e a língua branda quebra até os ossos, porque a pessoa se aquebranta. Quando a pessoa chega com a língua branda, a pessoa se aquebranta. Quando a pessoa chega com paciência, ela convence aquela autoridade. Por mais dura que ela seja, mas a paciência dela vai mover o coração daquela pessoa. Lembra daquela mulher? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aquela viúva, lá em Lucas 18, que todo dia ela batia na porta daquele juiz. Ela teve muita paciência. Todo dia ela batia, ele pirraçando ela ali, não atendia, mas a paciência dela moveu o coração daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, com muita paciência, pode convencer autoridades, mas a língua branda também quebranta até os ossos. Oh, glória a Jesus. Aqui em Romanos 12:12 diz: alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação, perseverança e na oração. Então se alegre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tenha esperança, seja paciente nessa tribulação, vai passar. Persevera em oração, porque Deus ele está pronto para te dar resposta, te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui no Salmo 37 diz, aleluia, 37, 7 e 9 diz: descansa no Senhor e aguarda por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evita a ira, rejeita a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Busque essa virtude. Louvado seja Deus, que é a paciência. Aleluia. Então a pessoa paciente, amada, ela sabe esperar o momento certo para agir. Ela evita erros causados pela pressa, porque uma pessoa precipitada, ela comete muitos erros. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela não sabe esperar. Então a paciência e a esperança caminham juntas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, uma fortalece a outra. E é por isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é importante cultivar a paciência e meditar na palavra de Deus, ganhando confiança, né? E observar também as nossas atitudes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque dentro de nós é o Espírito Santo de Deus.
E muitas das vezes, por falta de sabedoria, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Muitas das vezes, por falta de sabedoria, nós podemos afastar o Espírito Santo também de nós. Porque do mesmo jeito que o Espírito Santo ele chega em silêncio, ele também vai embora em silêncio. Ele também vai embora em silêncio. Ele chega em silêncio, ele vai embora em silêncio. A pessoa nem percebe que o Espírito Santo foi embora. Aleluia. Quem vê os outros, que o Espírito Santo já não está mais naquela vida. Então, amados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar mais. Vamos buscar essa virtude, né? O dom da paciência. Aleluia. Porque Deus ele quer nos dar vitória grande. Mas é necessário eu e você estarmos preparados para essa tão grande obra. Amém, amados? Hoje é necessário a gente ter paciência para lidar com o nosso casamento, com nossos filhos, ministério, amigos, com a sociedade, com tudo que está em volta de nós. É necessário. A própria palavra de Deus diz, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, como já foi falado aqui, aleluia. A paciência, a esperança, a sabedoria, elas estão juntas. Porque sem paciência, sem esperança, sem sabedoria, o que nós temos, o que nós vamos conseguir dar para outras pessoas? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Nós só passamos para as pessoas aquilo que nós temos. Então, se nós não temos, como que nós vamos passar? Então, vamos buscar do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. E Deus, aleluia, glória a Jesus, Ele vai nos ensinar a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, até aqui me ajudou o Senhor. Este é o vídeo de hoje, louvado seja Deus, aleluia. Uma reflexão sobre a paciência. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a todas vocês. Tenham todas uma excelente noite, um excelente final de semana. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todas na paz do Senhor. Amém?